Olá. A nossa conversa de hoje parte de um paradoxo, sabe? Quase um quebra-cabeça psicológico. Uhum. O homem que nos deu a visão mais otimista, mais inspiradora do potencial humano, o Abraham Maslow, teve uma das infâncias mais, assim, sombrias e cruéis que se pode imaginar. Exato. A questão que guia a gente é como alguém que viveu essa ausência de afeto, de segurança, pôde construir uma teoria inteira baseada na busca por crescimento, por realização. Acho que é por aí que a gente começa. É a pergunta central, né? Para entender não só a teoria, mas o homem por trás dela. Sim, Porque na época que o Maslow surge, a psicologia tinha, de forma bem geral, duas grandes avenidas. Tinha a psicanálise do Freud, que era obcecada com o que está quebrado na gente, com as neuroses. os traumas. Isso, os traumas. E tinha o behaviorismo, que nos reduzia a um conjunto de respostas a estímulos, sabe? Quase como se fôssemos robôs biológicos. Ambas eram visões bem deterministas e, de certa forma, pessimistas. E aí ele propõe uma terceira via. Em vez de perguntar o que tem de errado com as pessoas, ele virou a chave e perguntou o que tem de certo com as pessoas excepcionais. É uma inversão de perspectiva total, né? Totalmente. Ele e outros, como Carl Rogers, fundaram o que a gente conhece como psicologia humanista. A ideia era estudar o que funciona. O livre-arbítrio, as virtudes, a criatividade e esse impulso para o que ele depois chamou de autorrealização. Certo. Mas, como você disse no início, essa visão toda ensolarada não nasceu num jardim florido, né? Ela nasceu justamente do oposto. Exato. Vamos então para a origem de tudo isso. A infância dele em Nova York, filho de imigrantes judeus russos, foi bem solitária, bem infeliz. Ele era o único garoto judeu no bairro, sofria com antissemitismo, não tinha amigos. Mas o ponto mais devastador mesmo parece ter sido a relação com a própria mãe. Uma relação que ele mesmo descreveu como sendo de puro ódio. O que a gente tem de fonte sobre isso é brutal. Ele a retrata como uma mulher narcisista, supersticiosa e incrivelmente cruel. Tem aquele episódio dos gatinhos, o episódio mais famoso, e que marcou ele para sempre, foi quando ele, ainda menino, achou 2 gatinhos abandonados e levou para casa para cuidar. E a reação da mãe foi... Foi pegar os gatinhos e esmagar a cabeça deles contra a parede, na frente dele, como uma punição. Meu Deus! Ele nunca o perdoou. Anos mais tarde, se recusou a ir ao funeral dela. É uma brutalidade inacreditável. E me parece impossível não pensar que a falta total de segurança e afeto na própria casa o levou a colocar justamente esses 2 pilares como a base de tudo na teoria dele, antes de qualquer outra coisa. Exatamente. A teoria não nasceu no vácuo de um laboratório. Nasceu de uma ferida aberta. Ele se sentia feio, sabe, com um nariz grande, inferior. O refúgio dele foram os livros. A biblioteca virou a casa dele. Entendi. Ele estava desde cedo tentando montar um mapa para um lugar psicológico seguro que ele nunca teve. Ele teorizava sobre aquilo que mais lhe faltava. E quando que essa busca pessoal vira uma missão para o mundo? Tem um ponto de virada? Tem. O ponto de virada, segundo ele mesmo, foi uma epifania que ele teve depois do ataque a Pearl Harbor, sabe? Que marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Ah, sim. Ele viu um desfile patriótico e teve um insight. Ele percebeu que a psicologia da época era ótima para entender o lado sombrio da humanidade. O ódio, o preconceito, a guerra. Mas não o contrário. Exato. Era terrivelmente ignorante sobre o oposto. Não existia uma psicologia da paz, da compaixão, do altruísmo. E ele decidiu que o trabalho da vida dele seria criar essa psicologia. É daí que surge a ideia mais famosa, né? Aquela imagem que todo mundo já viu. A pirâmide. A hierarquia das necessidades. Isso. Mas, sendo bem honesta, essa imagem virou um clichê tão grande que eu me pergunto, o que o pessoal geralmente entende errado sobre ela? Onde que está a simplificação exagerada? A maior simplificação é vê-la como uma escada rígida. Como se você precisasse completar 100% de um degrau para só então começar a pensar no próximo. Isso é falso. Maslow nunca propôs isso. O modelo original é muito mais fluido, mais dinâmico. Ok, então como a gente deveria pensar nela?
A base da pirâmide é, claro, o fundamento. No primeiro nível, a gente tem as necessidades fisiológicas. Ar, comida, água, sono são inegociáveis. A sobrevivência. Exato. Logo acima, as necessidades de segurança. Ter um teto, estabilidade, ordem, proteção. É o alicerce da vida psicológica. Certo. A partir daí, a gente entra no campo social, terceiro nível, afiliação e amor. Pertencer a um grupo, ter amigos, família, intimidade. Somos criaturas sociais, né? Com certeza. Quarto nível, o das necessidades de estima. E aqui o Maslow divide em duas. A estima que vem dos outros, tipo status, reconhecimento, e mais importante, a autoestima, confiança, competência. E lá no topo? No topo, o quinto nível, a autorrealização, o impulso de se tornar tudo aquilo que se é capaz de ser. Ok, os níveis são claros. Mas onde entra essa fluidez que você mencionou? O Maslow usou um exemplo com números para ilustrar. Ele disse que uma pessoa média poderia ter, sei lá, 85% das necessidades fisiológicas satisfeitas, 70% das de segurança, talvez 50% das de amor, 40% das de estima e só 10% das de autorrealização. Ah, entendi. Ou seja, elas se sobrepõem, elas coexistem em diferentes graus. A questão é qual delas está dominando sua motivação naquele momento. Claro. Se a pessoa está com fome, ela não está preocupada com a autoestima. Exatamente. Se você está perdido no deserto, sua motivação é 100% água, não é reconhecimento profissional. Mas a necessidade de reconhecimento não some, ela só fica em segundo plano. Pera, isso muda tudo. Então a pirâmide não é uma escada que se sobe degrau por degrau. É mais como, sei lá, um painel de equalizador de som, onde todos os canais estão ativos em volumes diferentes e o que importa é qual deles está mais alto. Essa é uma analogia perfeita, é exatamente isso. E tem mais uma distinção que é crucial. Qual? Ele dividiu essas 5 necessidades em 2 grandes grupos. Os 4 primeiros níveis, fisiológico, segurança, amor e estima, ele chamou de necessidades de déficit, ou de deficiência. De falta. Isso. A motivação aqui é tipo um termostato. Você sente a falta de algo, comida, segurança, afeto, e age para preencher essa lacuna e voltar ao equilíbrio. E a autorrealização? A autorrealização é outra história. Ele a chamou de necessidade de crescimento ou do ser. Aqui, a motivação não é preencher uma falta. Pelo contrário, é um impulso para expandir, para buscar desafio, para crescer. Não é sobre aliviar a tensão. Não. É sobre buscar uma tensão positiva, aquela que nos faz desenvolver nosso potencial. Essa ideia de autorrealização ainda me parece um pouco abstrata. Como é que ele definia isso na prática? A citação mais famosa dele sobre isso é: um músico precisa compor, um artista precisa pintar, um poeta precisa escrever, se quiserem, em última análise, estar em paz consigo mesmos. O que um homem pode ser, ele precisa ser. É sobre ser fiel à sua própria natureza. Exato. E para entender isso, ele fez uma coisa que, para os padrões científicos da época, era uma heresia. Ele não foi para o laboratório. O que ele fez, então? Ele estudou biografias. Ele analisou a vida de pessoas que ele considerava exemplares de saúde mental e realização. Pessoas como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, e também observou pessoas vivas que ele admirava. Ele buscava um padrão, sabe? Características comuns. Certo, mas Jefferson, Einstein, Lincoln, todos homens brancos, ocidentais, famosos. Isso não soa um pouco elitista? Como se ele estivesse descrevendo um tipo muito específico de ideal? Uma mãe dedicada numa aldeia remota que encontra realização em cuidar da comunidade. Ela não se encaixaria? Essa é, de longe, a crítica mais justa e importante ao método dele. E a resposta é sim. O método era totalmente subjetivo, enviesado pela cultura e pelos valores do próprio Maslow. Ele admitiu isso? Ele mesmo reconheceu isso mais tarde. Ele não estava fazendo ciência rigorosa no sentido tradicional. Ele dizia que estava desbravando um território.
A lista de características que ele encontrou, então, precisa ser vista mais como um conjunto de hipóteses inspiradoras do que como uma verdade científica. Entendi, ele salva. E respondendo sua pergunta, sim, na visão dele, essa mãe poderia, com certeza, ser uma autorrealizadora se ela estivesse vivendo seu potencial ao máximo dentro do contexto dela. A forma não era um critério. E que características eram essas que ele identificou mesmo com essa limitação? Ele listou várias. Por exemplo, uma percepção mais clara da realidade, sem as distorções dos nossos medos e desejos. Uma profunda aceitação de si, dos outros e da natureza. Espontaneidade, simplicidade. Eram pessoas focadas em problemas fora de si mesmas, sabe? Tinham uma missão de vida. Uhum. Elas precisavam de privacidade, mas seus laços de amizade eram muito profundos. E uma característica fascinante, a capacidade de ter o que ele chamou de experiências culminantes. Experiências culminantes. Soa como algo grandioso. E são momentos de êxtase, de admiração, de transcendência, aquele sentimento de se perder numa música, sabe? De se maravilhar com uma paisagem, ou a euforia de uma descoberta criativa. Momentos em que o ego meio que desaparece e você se sente parte de algo maior. Vislumbres do nosso potencial mais elevado, então. Exatamente. Ele acreditava nisso. Essa busca por uma missão, por verdade, beleza. A motivação dessas pessoas parece vir de um lugar fundamentalmente diferente da busca por comida, né? Sim, e você tocou no ponto central da teoria dele. Ele cunhou um termo para isso: metamotivação. Metamotivação. Se a motivação comum busca reduzir a tensão da falta, a metamotivação busca aumentar a riqueza da experiência. É o que move os autorrealizadores, e essa motivação é guiada pelas metanecessidades. Metanecessidades, o que são? São valores universais, estados do ser. Coisas como verdade, beleza, justiça, bondade, simplicidade. Para o Maslow, não somos motivados apenas a sobreviver. Somos motivados a buscar esses valores. E a falta deles? A falta deles gera o que ele chamou de metapatologias. Não uma neurose clássica, mas uma doença da alma. Cinismo, apatia, desespero. Aquela sensação de que a vida não tem sentido. É o que acontece quando a necessidade de significado não é atendida. O que nos leva de volta à grande questão. Se esse impulso para crescer, para se autorrealizar, é uma parte da nossa natureza, por que, segundo o próprio Maslow, menos de 1% da população chega lá? O que está nos impedindo? Ele aponta alguns obstáculos bem claros. A autorrealização está no topo da hierarquia, o que a torna a necessidade mais fraca, a mais fácil de ser sabotada. Certo. Uma educação restritiva, a pressão social para se conformar. Tudo isso pode abafar esse impulso. Mas o obstáculo mais profundo e interessante que ele descreveu é interno. Ele o chamou de complexo de Jonas. Como o profeta bíblico que tentou fugir da missão que Deus deu a ele. Exatamente. É o medo do nosso próprio potencial. O medo da nossa própria grandeza. É aquele sentimento de que não somos capazes de lidar com as responsabilidades que vêm com o nosso crescimento. Nós nos escondemos dos nossos maiores talentos. Então, muitas vezes, o que nos impede não são as paredes do lado de fora. Sim, mas o medo que temos do tamanho do nosso próprio poder. Nós mesmos recuamos, por medo de nos tornarmos tudo o que poderíamos ser. E isso é muito poderoso. E também nos leva a um ponto crítico. Se a metodologia dele para estudar os autorrealizadores era tão subjetiva, como é que a comunidade científica reagiu a isso tudo? Com um ceticismo enorme, como era de se esperar. A crítica principal, como a gente já falou, é a falta de rigor empírico. A amostra dele era pequena, escolhida a dedo, e os conceitos são muito difíceis de medir objetivamente. Como se mede a autorrealização num laboratório? É possível, né? Como você testa a validade de uma experiência culminante? É quase impossível com as ferramentas tradicionais. E é importante dizer, o Maslow sabia disso. Ele nunca afirmou que sua teoria estava completa ou provada. Ah, ele tinha essa consciência? Total. Ele chegou a dizer que o que ele fez simplesmente não foi uma pesquisa no sentido clássico. Ele se via como um explorador desenhando um primeiro mapa, sabe? Tosco, impreciso, de um continente desconhecido,
esperando que outros com ferramentas melhores viessem depois para refinar os detalhes. Então, se a base científica é tão frágil, por que a pirâmide de Maslow se recusa a morrer? Por que ela continua tão incrivelmente popular em áreas que vão da gestão à autoajuda? Porque, apesar das falhas científicas, ela ressoa profundamente com a experiência humana. Ela oferece um framework, um modelo mental muito intuitivo e poderoso para a gente pensar sobre o que nos move. Todo mundo já sentiu na pele como a insegurança financeira pode sufocar os sonhos, ou como a solidão pode nos impedir de focar no trabalho. A teoria tem o que a gente chama de validade de face. Ela simplesmente faz sentido, mesmo que não seja uma lei da física. Então, resumindo, a grande contribuição dele não foi uma fórmula científica, mas uma mudança de foco. Perfeitamente colocado. Ele virou a câmera da psicologia. Em vez de focar só na patologia e no passado, ele nos convidou a olhar para a saúde, para o potencial e para o futuro. Ele abriu portas. Ele reintroduziu na psicologia a ideia de que somos agentes da nossa própria vida, com capacidade de escolha e um desejo inato de crescer. Ele abriu as portas para o que hoje é um campo florescente, a psicologia positiva. E voltamos ao início. O garoto que vivia com medo e sem amor nos deu um mapa para a realização. É uma jornada em tanto. Uma jornada que nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja o núcleo de todo o trabalho dele. A ideia do complexo de Jonas é profundamente provocadora. Ela sugere que o maior obstáculo ao nosso crescimento, muitas vezes, não são as circunstâncias externas, mas um medo interno do nosso próprio brilho, do sucesso e da responsabilidade que ele traz. A questão que o Maslow nos deixa, e que ecoa até hoje, é: como seria o mundo e como seriam as nossas vidas se a gente ousasse abraçar nosso pleno potencial, em vez de temê-lo e fugir dele?